Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso básico Python para análise de dados. Nesse vídeo aqui, eu vou estar falando de algo muito importante, que é a escrita reduzida de um código. Ao retornar ao código anterior, em sua versão com a indentação correta, podemos reescrever de uma forma muito mais concisa. Então vamos aqui, ó. O código anterior na indentação correta era esse aqui, certo? Nós vimos ele com um errinho de indentação no vídeo passado, né? Vimos que quando a gente executa ele dá um erro, e quando a gente executa ele corretamente, tá certo? Ele imprime os pares, né, que estão nessa lista aqui de 1 até 10, beleza? Então, escrever um código mais curto pode torná-lo mais legível e eficiente em termos de tempo de processamento em muitos casos. No entanto, reduzir o tamanho de um código pode ser um desafio para iniciantes na programação. Por enquanto, vamos apenas examinar o seguinte exemplo. Então, todo aquele processo que nós fizemos no vídeo passado, vamos só retomar aqui qual foi. Criamos uma lista com números de 1 a 10, imprimimos a lista, aqui não é tão necessário, mas criamos a lista, imprimimos e fizemos um programinha para imprimir todos os pares que estão nessa lista aqui, dos números de 1 até 10. Só que eu lhe digo que nesta linha aqui, né, eu consigo só com ela basicamente fazer a mesma coisa. Quer dizer, aqui tem duas que eu vou imprimir, né? Mas essencialmente o código que vai gerar a lista está aqui. Todo ele. Eu vou, para garantir que eu não estou usando a lista antiga, eu vou vir aqui no kernel e vou reiniciar tudo. Como assim? Então essa parte aqui, ó, pronto. Tinha aqui a lista impressa, tinha os números pares, pronto. Tudo foi apagado do sistema. Então eu vou executar essa célula aqui, ó. Pronto. 2, 4, 6, 8 e 10. Aqui poupou o tempo que ele não precisou imprimir a lista toda, não precisou depois percorrer a lista e fazer. Então aqui no próprio, internamente, ele fez isso tudo só com essa linha de código aqui, ó. Aí eu botei logo print pares, por quê? Porque aí nesse caso, né, eu já vejo logo nessa célula. Se não, eu botaria na célula de baixo, daria no mesmo. Executaria essa célula e executaria a célula de baixo. Então o que é que acontece, gente? Aqui a gente agora vai num tópico interessante que para encurtar alguns programas a gente pode estar utilizando o GPT. A gente pode pedir para ele, ó, refatore o código tal, tornando mais curto ou mais eficiente. Então, em muitos casos ele vai conseguir essa tarefa para nós. Depois eu vou falar um pouquinho de como medir a eficiência de um código, né? Botando um medidor de tempo, né, aqui no Jupyter, né, funciona de uma certa forma bem tranquila. Então vai ter um códigozinho que a gente vai conseguir medir o tempo de execução de um programa. Tá certo? E a gente vai poder comparar, né? Tem dois programas que fazem a mesma coisa, você vai ficar com o que faz a mesma coisa, né? Faz aquela coisa mais rápido do que o outro, né? Se os dois tiverem a mesma velocidade, pronto, você pode escolher qualquer um dos dois, certo? Então, ó, para utilizar o ChatGPT para programação, basta abrir o aplicativo e enviar um comando ou pergunta que corresponda a um objetivo específico, como criar um programa que imprime os 10 primeiros números naturais ou uma lista com todos os números pares entre 3 e 12. Então ele faz isso para a gente. Programas pequenos ele faz. O problema é que se você viciar nele, você não vai aprender a programar programas maiores e aí você vai estar assassinando, digamos assim, o seu futuro como programador ou como usuário da programação, no meu caso, por exemplo. O ChatGPT é uma ferramenta poderosa para a programação. Funciona como um copiloto em sua jornada de programação. Ele pode ajudar e fornecer sugestões, soluções e ideias, permitindo que você se concentre em suas tarefas de programação com mais eficiência. Ao usar o ChatGPT é importante lembrar que ele é uma ferramenta e que você é o piloto da sua jornada de programação. Isso significa que você sempre tem o controle sobre o processo de programação e o ChatGPT está lá para ajudar e facilitar o processo. Tá certo? Então vamos abrir aqui, ó, o chat. Né? Então, por exemplo, ele sugeriu aqui o quê? Imprima os 10 primeiros números, os números pares entre 3 e 12. Então vamos botar aqui, ó. Crie em linguagem Python um programa que imprime todos os números pares entre 3 e 12. Como é um programa simples, pequeno, né? Ele cria tranquilamente. Segue abaixo um exemplo de código. Pronto. Ele até colocou um exemplo que a gente não tinha usado ainda sobre o range, né? Que é esse aqui, ó. Olha que interessante. Ficou um código até bem curtinho, né? Ficou bem melhor do que os meus. Então vou botar aqui abaixo, ó. Vou criar uma nova célula e vou botar aqui, ó.
Pronto, e vai executar essa célula. Vamos ver o que vai acontecer? Pronto, tá aí os pares entre 3 e 12. Nesse caso aqui, ele começou aqui com 4, né? Porque ele entendeu que 3 não era par, mas 4 era, e é só somando de 2 em 2. Aí depende da metodologia que você está utilizando, certo? Aqui eu fiz, no vídeo passado, fazendo a checagem, e aqui ele foi esperto. Ele pegou um padrão que ele sabe que o primeiro par é 4, né? E somando 2 eu gero os outros. E além disso, eu vou até 13, por quê? Porque na regrinha do range, né, o último número, isso aí foi visto na aula passada, tá tipo aqui, né, ele não entra na listagem. Então é outra metodologia, tá certo? Mas atendeu o que a gente queria, certo? Então se a gente quer esses números, os números pares entre 3 e 12, pronto, tá aqui. E a gente pode inclusive pegar e pedir para ele refatorar um código melhorando o código. Por exemplo, esse código aqui, ó. Ou até mesmo achar um erro. Né? Você pode pegar esse código aqui e perguntar para ele onde é que está o erro. Então ele vai conseguir também. Então eu vou copiar aqui. Ó. Pode copiar com os comentários, né? Ele entende também. Então vamos lá, por exemplo, né? Vamos colocar aqui assim, refatore o código a seguir, o tornando mais eficiente. Não sei se vai tornar mais eficiente, a gente pode falar disso em um outro vídeo, tá certo? Ou pelo menos refatore o código a seguir. Eu não vou pedir o mais eficiente, porque como a gente não vai tá fazendo essa verificação nesse vídeo aqui, né? Então vamos só... Ó, o código já está bastante conciso e legível. Uma pequena melhoria pode ser feita ao utilizar um nome mais descrito para a variável número. Então, tá, não melhorou disso, tá bom. Né? Ele deu uma reduzida, ó, ficou bem pequeno aqui a parte do código da escrita. Vamos lá, ó, ficou menor, né? Se a gente colocar aqui abaixo do que a gente tinha anteriormente, ó, que é esse, né? Então vou botar aqui embaixo. Ó. Se eu criar mais uma célula, vou botar esse e vamos criar mais uma e vamos botar o outro código aqui, ó. Pior que não mudou muito não, né? Para olhar os dois. Pronto, executando aqui. Aqui ele precisa, né, de um erro, por quê? Porque a variável list não foi definida. Nesse caso aqui, eu teria que executar, né, vamos voltar aqui, ó, essa variável. Pronto, ela foi para o sistema, para então executar esse bloco de código aqui que deu problema. Pronto, como a variável lista foi gerada, então aqui tem essa estruturazinha de células, né? Quando você faz tudo dentro de uma célula, você não se preocupa porque ele já gera ali naquela célula, já usa. Como eu limpei aqui o núcleo, né, o kernel, aí acaba que ele apagou, tá certo? A lista da memória. E aí a gente precisou gerar ela de novo executando lá. E aqui é a mesma coisa, ó. Como a lista já está na memória, pronto, os dois imprimiram a mesma coisa. Tá certo? Então a gente vai, de vez em quando, tá usando o GPT aí para dar dando essa auxiliada para nós. Aí tem aqui alguns exercícios que vão junto com esse material, vocês podem tentar fazer, aqui tem as respostas, né? Não pausa o vídeo não, senão você vai ver elas, então você chega até aqui, tenta fazer nessa própria célula aqui abaixo, ó, você dá aqui um enter, tenta fazer aqui o seu códigozinho e depois você checa se deu certo. Pode pedir ajuda do GPT, eu recomendo não pedir muito a ajuda do GPT nesse começo, ou se pedir, tenta ver o que ele fez, tenta fazer modificações e ver o que vai acontecendo, certo? Ou seja, não use ele somente para pedir para ele fazer a coisa e passe para o próximo tópico. Entenda, tá certo? Porque no final das contas a gente tem problema, posso dar vários exemplos depois, de códigos que o GPT não vai te ajudar muito, principalmente códigos grandes, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima.